Gente, então continuando aqui, né? Vamos retomar. Lá no começo, os antecedentes, antes da Revolução acontecer, antecedentes. Política na mão dos Bourbons, absolutista, economia com crise financeira por causa dos gastos e do luxo, sociedade dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Lembra que o terceiro estado ele é heterogêneo, ele é diferente. Tem desde mendigo, tem pequena burguesia, alta burguesia, camponeses, né? Pessoas mais ricas do que os nobres, mas todos eles pagam imposto. Beleza, esses são os antecedentes. Diante da situação de crise econômica, o Luís XVI chama lá os ministros da Finança, entre altos e baixos ali, demissões ou não, vocês viram que se decide chamar os três estados para decidir se o clero e a nobreza deveriam pagar impostos ou não, para suprir aquela crise, né? Aí vocês viram que o resultado foi manipulado e a revolução explode ali. Então vocês viram invasão da Bastilha, mortes, perseguição, assassinatos, pessoas tentando fugir, uma guerra civil, um caos que sai de Paris e começa a tomar toda a França. Nesse momento em que a situação está tensa, a alta burguesia, que é esclarecida, se reúne numa assembleia, ou em assembleias, né, para tomar decisões sobre o futuro do país, já que o Luís XVI e os nobres não estão mais no poder. Pronto, pela primeira vez a burguesia francesa, que sonhava tanto com esse momento, agora tem o poder nas suas mãos. E aí vocês viram uma série de decisões, né? Abolir, acabar com os privilégios dos nobres, fazer com que os padres e os bispos se tornassem funcionários públicos, pagassem imposto também, né? Enfim, medidas que vocês acabaram de ver aí na última aula. Só que aí vocês viram que no meio desse caos em que essa bandeira nova da França está surgindo, né, essa bandeira de liberdade, de igualdade, de fraternidade e tal, de declaração de direitos humanos, enquanto isso tudo está surgindo, existe o problema do fogo pegando nos palácios, das mortes, enfim. Então é preciso acalmar a França. E como acalmar a França? Porque a violência pegou embalo. Era uma espécie de ódio que tinha muitos séculos. Nesse momento, o Luís XVI ele é executado. Ele é executado numa guilhotina. A guilhotina é um instrumento que foi criado por um indivíduo chamado Joseph Inácio Guillotin. Daí o nome guilhotina, Guillotin. Ele era um médico, tal, e ele via que existiam muitas execuções. As execuções que aconteciam ou eram por enforcamento e a pessoa demorava mais para morrer, ou era cortando o pescoço delas com um machado. E muitas vezes não acertava na primeira machadada e dava problema. Tá? E falou, para acelerar a morte, cria lá um instrumento. Então a pessoa deitava numa espécie de uma base, com o pescoço de fora, uma espécie de uma mesa, vamos chamar assim, com o pescoço de fora, tinha duas hastes erguidas com uma lâmina pendurada, amarrada numa corda. Quando puxava a corda, a lâmina subia. Quando soltava a corda, a lâmina descia, decepava a cabeça da pessoa. Os nobres passaram a ser mortos dessa forma, os padres, bispos, o pessoal do clero começou a ser morto dessa maneira e o Luís XVI foi executado assim também, né? Pois bem, e enquanto isso, o caos pegando. E essas execuções, elas aconteciam em praça pública, tá? As pessoas assistiam, tal. E aí, assim, no meio dessa confusão, desse caos sanguinário, começam a surgir algumas divergências, diferenças de pensamento, não é? Precisamos agir assim, não, precisamos agir assado, no momento em que a coisa está tensa. Então, quer dizer, vai sobrar, né? Aí, a gente chega num ponto aqui da história em que a gente dá nome para os grupos que se formam. Nessas reuniões que aconteciam para decidir,
Um grupo começa a se sentar à direita. Esses eram os mais ricos, né? Era a alta burguesia. E esse grupo leva o nome de girondinos, com a letra G, tá bom? Girondinos, ou a Gironda. Do outro lado, sentados do lado esquerdo, as pessoas que não eram tão ricas assim, eram os pequenos comerciantes, os profissionais liberais, tal, donos, sei lá, de padaria, de açougue, né? Enfim, eles eram chamados de jacobinos, com J, jacobinos, né? E aí eles têm interesses diferentes. Existe um terceiro grupo menor, que é uma espécie de centro, de centrão, que é o chamado pântano, que ora pendia para um lado, ora pendia para o outro, concordava com algumas pautas de um lado, com outras pautas de outro lado. A gente vai comentar essas pautas aqui e tal. Então, assim, os girondinos eram compostos pela alta burguesia, esclarecida, estudada, que queria o poder, lembra? Para eles estava bom, a revolução podia parar ali, eles já atingiram o objetivo deles. Os jacobinos do lado esquerdo não, os jacobinos, peraí, vocês conseguiram os seus direitos, mas e nós? E os camponeses que querem terra? E os mendigos que querem comida? Né? Os jacobinos querem mais transformações. E os jacobinos querem mais transformações sociais. E os girondinos, não, tá bom, para a revolução por aqui. Agora a gente já assume o poder, nós, a alta burguesia, assumimos o poder, queremos uma monarquia constitucional. Monarquia é um rei que segue uma constituição. Não é um rei absolutista. É um rei que segue uma constituição. E quem escreve essa constituição é ela, a burguesia. Né? Aí os jacobinos olham e falam, não. Vocês chegaram no poder, agora vocês vão colocar alguém do grupo de vocês no poder? Não, tem que ser uma república. A gente está fazendo esse estardalhaço todo para quê? Queremos uma república, que a coisa seja pública, lembra? Coisa pública. Isso é o que o pessoal jacobino pretendia, que se sentava do lado esquerdo. E a galera do lado direito, não, tá bom, para por aqui. Esses girondinos, eles querem pagar menos imposto. E eles querem mais liberdade comercial. Até aí tudo bem, né? A gente esperava que eles iam querer isso mesmo, né? Mesmo o outro lado, né, nesse sentido, quer liberdade comercial para poder enriquecer, vender o que bem entende. Vender pão, vender carne, vender, como eu dei de exemplo, né? Sei lá, fazer qualquer coisa que se crie, uma indústria, uma grande propriedade, uma pequena propriedade, né? Outra diferença. Os girondinos querem que o voto seja censitário. Peraí, o que é voto censitário? Voto censitário é só quando os mais ricos é que votam. E os jacobinos não, peraí. Essa revolução tem que propor um direito para todos, não é público. Tem que ser voto universal. E não voto só para os mais ricos. Então vocês estão vendo a rixa, né? Entre os dois. Muito bem. É no meio dessas rixas todas que a coisa vai se esquentando. Então assim, gente, vamos só retomar. Girondinos, eles querem monarquia constitucional, eles querem pagar menos imposto, eles querem voto censitário. Detalhe, eles querem que continue a escravidão. E os jacobinos, tudo ao contrário, eles querem o voto universal para todos, eles querem o fim da escravidão, né? Eles querem mais direitos públicos. Eis a diferença entre os dois. E aí, no meio daquele caos, no meio daquele nervoso, daquele estresse, o grupo se divide, os grupos começam a se acusar, e agora a pequena burguesia e a alta burguesia começam a ir para a guilhotina também. Lembra? Antes era só nobres e clérigos. Só que no meio da confusão, no meio do estardalhaço, agora vira uma guerra civil. Ah, você pensa isso? Guilhotina. Ah, você pensa aquilo? Então, guilhotina. Imagina um estado de histeria, de medo,
de desespero diante disso, que virou uma espécie de uma guerra civil. Enquanto isso está acontecendo na França, os outros países estão observando. Nos outros países existe burguesia, existe clero, existe nobres. E esses clérigos e esses nobres estão com medo de que o que está acontecendo na França venha a acontecer nos seus países também. Então, esses outros países ao redor da França se reúnem naquilo que a gente chama de coligações. Eles vão se coligar para tentar lutar contra a França e combater a França, né? Então, reis, clérigos e nobres de outros países se juntam em coligações para lutar contra a França. Então, repara que a França tem um problema interno, porque o caos está imperando, guerra civil, todo mundo para a guilhotina, e tem um problema externo, porque agora a França está sendo atacada por outros países. E essa história continua, claro, mas como vocês sabem, no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu!